Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 58. Eu gostaria de iniciar a meditação lendo o verso 11. Então dirão os homens, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. E este verso então é a conclusão do Salmo 58. E o que vem antes do Salmo precisa ser esclarecido em alguns aspectos. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma distinção entre o termo pecador e o termo ímpio. O termo ímpio que aparece neste e em vários outros salmos. O ímpio é aquele que é um pecador, mas cuja pecaminosidade está elevada à enésima potência. Então não é apenas uma pessoa que comete um erro, dele se arrepende, confessa, quer para quem ofendeu ou para o próprio Deus, mas é uma pessoa que ama o mal e este amor ele é intenso, ele é deliberado, ele é consciente, ele é racional. Então o ímpio, ele é muito mais do que um pecador. Como disse, é um pecador cuja pecaminosidade está elevada à enésima potência. Não se trata de um pecador apenas. Um outro termo que eu acredito que é importante nós entendermos no estudo do livro de Salmos como um todo, não aparece no Salmo 58, mas apareceu anteriormente num dos salmos que nós meditamos, é o termo nécio. O nécio é um incrédulo, cuja incredulidade é elevada à enésima potência. É uma pessoa cuja incredulidade optou pela prática deliberada do mal. Então, eu quero estabelecer essa diferença porque nem todo incrédulo é um nécio. Uma pessoa pode ser incrédula, não crer na Bíblia, nem no Deus a quem a Bíblia se refere, o Deus revelado nas Escrituras, mas pode ser uma pessoa boníssima nos padrões humanos. Então, um incrédulo não é necessariamente um nécio, mas o nécio é necessariamente um incrédulo cuja incredulidade é vivida no seu expoente máximo, a enésima potência. Isto dito, eu gostaria de fazer outras duas observações relacionadas ao Salmo 58, que diz respeito a uma questão literária e uma questão ética. Então a primeira observação, ela está relacionada ao verso 9, que diz assim, que ele arrebate os espinheiros antes que cheguem a aquecer as vossas panelas, assim os verdes como os que estão ardendo. Estas palavras soam estranhas, elas soam confusas, acerca do que ele está falando. E esta passagem é tão complexa que Charles Spurgeon, no seu comentário Tesouros de Davi, ele diz que existem duas possibilidades de interpretação para esta passagem de difícil interpretação. Então o próprio Spurgeon reconhece isso. E a primeira alternativa é que este verso fala da festa que o ímpio organizou, a panela está sobre o fogareiro, a lenha está colocada, lenha e espinheiro aqui se tornam sinônimos, tudo está preparado, a carne está no pote, tudo está preparado para a festa, e de repente vem a ira de Deus e interrompe o processo. A segunda opção literária é que este verso 9 fala da rapidez com a qual os espinheiros ou os espinhos são consumidos como lenha, deixando então aquele que preparou o pote, a carne, a água e tudo mais, a festa, na mão, deixando com que todos fiquem desapontados com o resultado, porque não queimou o suficiente ao ponto de aquecer a água e cozinhar a carne, assim chegarem ao ponto da festa. Por quê? Porque a ira de Deus veio interromper o processo, além do que a própria qualidade do espinheiro não é muito boa para aquecer o alimento ao ponto de estar preparado para a festa.
Eu gostaria de acrescentar uma terceira interpretação que não vai contra o que Spurgeon falou, mas eu acredito que acrescenta em termos de conhecimento e a tentativa nossa de entendermos passagens difíceis, tais como esta. Diz respeito ao contexto do Salmo, especificamente o contexto que vem antes. O verso 8 diz: sejam como a lesma que se derrete e se vai, como o aborto de mulher que nunca viu o sol. Ou seja, para mim, o autor pode estar falando sobre a rapidez com a qual ele, o salmista, gostaria que o mal fosse eliminado. Quem dera não tivesse tido tempo para existir. Quem dera não tivesse tido tempo para amadurecer, criado raízes e causar o caos que nós temos ao redor. Eu acredito que esta é uma outra possível e coerente interpretação com o contexto. Mas agora eu quero fazer menção de um outro aspecto difícil do Salmo que acabei de mencionar no verso 8. Ele fala: quem dera o ímpio fosse como uma lesma que logo se derrete e desaparece. Quem dera ele fosse como um aborto de mulher que nunca viu o sol. Estaria o autor sendo hipócrita, condenando uma prática que ele julga ruim, iníqua, mas ao mesmo tempo promovendo outra igualmente ruim e iníqua? Ou seja, estaria o salmista no verso 8 falando sobre o aborto, como encorajando mesmo a prática do mesmo? E eu acredito que não, por uma simples razão. Primeiro, esse é um recurso poético, é um simbolismo. O autor não está promovendo nem fazendo o aborto. O que o autor está dizendo é o seguinte: o mal, ele tem um impacto tão violento nas pessoas, na comunidade, na sociedade, no mundo, quem dera ele não tivesse aparecido. Eu acredito que esta seja a interpretação. E abrindo um parênteses, para tentar entender o que é viver neste mundo tão corrupto, que jaz no maligno, Dr. John MacArthur, pastor batista norte-americano, fez uma observação muito dolorida acerca da nação dele, e eu acredito que se aplica a muitas outras. E diz respeito ao cuidado que o Covid-19 de repente causou para com aqueles que estão em idade avançada. Vamos proteger os nossos idosos, e está correto isso. Mas ao mesmo tempo, John MacArthur falando do país dele, nós autorizamos o extermínio da vida no seu início. E quão paradoxal, quão contraditória as coisas são. Nós autorizamos coisas que eliminam a vida no seu início, ao mesmo tempo nós protegemos a vida, ou tentamos proteger a vida no que diz respeito às suas finalizações. Fecha parênteses e vamos seguir com o estudo dos Salmos. Isso tudo para dizer que o mundo no qual nós vivemos é um mundo marcado profundamente pelo iníquo, pela iniquidade, pelo pecado que influencia de uma maneira extraordinária, extravagante. E o Salmo pode ser dividido em duas partes, do verso 1 ao verso 5, a maldade irreversível. Do verso 6 ao verso 11, a condenação inevitável. E irmãos, quando eu leio, queridos amigos, quando eu leio os versos 1, 2 e 3, por exemplo, do Salmo 58, e contrasto a leitura desses versos com o jornal do dia, com os nossos líderes mundiais, eu fico me perguntando se a leitura desses versos não poderia ajudá-los um pouco a orientar as suas vidas e as nações como um todo. Preste atenção na leitura. Falais deveras o que é reto, vós os poderosos, julgais retamente, ó filhos dos homens? Não, antes no coração forjais
iniquidade. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Às vezes eu fico pensando se nós, que exercemos liderança de alguma forma religiosa, civil, militar, seja lá o que for, se estes versos não deveriam ser lidos para nós todos os dias, por alguém, todas as manhãs, relembrando-nos daquilo que é o exercício de liderar. Mas aqui estão os poderosos que agem de uma maneira tão devastadora. Do ventre ao túmulo, eles são maus. E isto é uma linguagem incisiva, para dizer o mínimo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um dos meus teólogos e pregadores favoritos, ele, fazendo comentários sobre os 10 mandamentos, ele diz o seguinte um dia, num dos seus sermões: vamos dar o benefício da dúvida e considerar por um instante que Deus não existe. Não foram estas as palavras, mas palavras nesse sentido. Se o mundo, mesmo não crendo em Deus, usasse os 10 mandamentos apenas de um ponto de vista literário para influenciar a ética mundial, o mundo seria melhor em questão de algumas semanas, de alguns meses, em alguns anos tudo estaria transformado. Ou pelo menos muito seria melhorado. Bastasse que os 10 mandamentos fossem seguidos meramente de um ponto de vista moral. Outra coisa que ele diz é que, para aqueles que veem a Bíblia apenas como uma obra literária e nada mais que isto, e nem isto mesmo em alguns casos, respeitando nem sequer a Bíblia como uma obra de integridade literária, Lloyd-Jones diz que muitas pessoas ao redor do mundo que não consideram Deus, que não consideram os mandamentos do Sermão do Monte, nada relacionado a Cristo, aos evangelhos, à igreja, nada, absolutamente nada. Essas pessoas, como diz Shakespeare, elas correm atrás de muitas bolhas. Bolhas, por exemplo, de sabão, que iludem o ser humano de que a vida é daquele jeito, e na obsessão pela beleza, pela superficialidade, pela leveza, pela rapidez com que tudo passa, os homens continuam atrás de bolhas, bolhas e mais bolhas, como se a vida fosse isto, e se iludem de maneira poética e ilusória, achando que a vida é como uma bolha de sabão. E eles procuram tantas bolhas e tantas bolhas, até que eles se deparam e optam por uma, ainda que seja, nas palavras do Dr. Lloyd-Jones, citando Shakespeare, aquela bolha que sai da boca do canhão. A vida sem Deus, sem Cristo, sem o auxílio do Espírito Santo, é uma vida complexa. E alguns acrescentaram a esta complexidade a maldade. E isto numa qualidade, numa intensidade indescritível e inimaginável. Por isso que o Salmo 58 fala, do verso 1 ao 5, acerca da maldade irreversível, mas também fala sobre uma condenação inevitável. E por isso o Salmo termina dizendo que então dirão os homens: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então, em primeiro lugar, ele descreveu a iniquidade, a sua natureza, os seus efeitos, a indignação que isto causa. Depois, dos versos 6 até o verso 10, como que Deus fez intervenção na história e tratou da iniquidade, do iníquo. E aí vem a conclusão do verso 11. E a conclusão pode ser dividida em 3 partes, e eu quero deixar esses pensamentos contigo. Primeiro, existe para o salmista, e deve haver para mim e para você, a certeza da justiça divina. Ela virá. Não importa, na agenda de Deus, ela chegará. Mas também existe, em segundo lugar, a justiça divina, que recompensará o justo.
E isto me faz crescer em esperança. Fundamenta os meus pés no mundo que jaz no maligno, em solo seguro. Eu estou firmado em rocha eterna. O Senhor fará justiça. Ele fará justiça de tal maneira que o justo seja recompensado. Então, quando eu e você estivermos olhando ao nosso redor e não conseguirmos dar sentido às coisas, porque de noticiários a decisões, quer seja no âmbito religioso, político, civil, militar, seja lá o que for, nada parece fazer muito sentido. Nós saímos de news para fake news e para outras qualidades de news. Nós estamos diante de um universo confuso, complexo, e louvado seja Deus pela convicção que Deus, pelo seu Espírito, através da palavra, gera em nossas vidas, de que há esta esperança de que justiça divina recompensará o justo. E por fim, eu quero dizer que o Senhor Deus, de acordo com o Salmo 58, verso 11, fará justiça na terra. E aqui eu acredito que isso é maravilhoso, um detalhe, mas um detalhe de grande importância. Ele fará justiça, e esta justiça será visível. Alguém já disse que justiça, para ser justiça, precisa ser visível. Por isso que em países do mundo inteiro, uma corte, ela tem entrada franca em alguns momentos, para que a população, além do júri, possa testemunhar do exercício da justiça sendo feita em público. E assim Deus fará a justiça. E eu quero trazer tudo isto para um fim, citando o apóstolo Paulo, que em Atos dos Apóstolos faz referência num dos seus sermões ao dia quando Jesus Cristo irá julgar o mundo. E Paulo escolhe palavras de uma maneira muito inspirada e sábia. Ele diz: o dia está preparado. Na agenda de Deus, esse dia já está anotado e reservado. Quando Deus julgará todos, vivos e mortos, através de um homem, Jesus Cristo. Porque naquele dia não haverá desculpas. Do tipo, o Senhor está me julgando, mas o Senhor é Deus, o Senhor não foi um pecador como eu, o Senhor não sofreu os dilemas que eu sofri. Jesus Cristo padeceu tudo. Ninguém poderá dizer, eu nunca fui humilhado. O Senhor nunca foi humilhado. Por que o Senhor vai me julgar uma pessoa que foi? O Senhor nunca foi condenado. O Senhor não sabe o que é ser colocado para fora. O Senhor não sabe o que é ser expulso. Como é que o Senhor pode me julgar? Com Cristo como juiz, nada disso terá peso. Porque Ele passou por todas as coisas. Ele sabe o que é o dilema humano e venceu. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, neste mundo tão confuso, tão turvo, tão complicado, mundo que jaz no maligno, vivamos em Cristo a certeza e a paz que excede todo entendimento, de alguém que sabe que Deus, em sua justiça, é certo, de que Ele recompensará o justo e que Ele fará justiça na terra de maneira pública. E eu quero acrescentar para terminar isto: Ele faz justiça na terra antes da sua vinda, antes do retorno em Cristo, e fará também no dia do juízo. E que para aquele dia, e que para uma vida de integridade diante dele, nós possamos viver sustentados pela graça, remidos pelo sangue de Cristo, em arrependimento, em contrição, em quebrantamento diante do Senhor Deus. E que para este fim Ele nos ajude e nos encha o coração destas convicções. Então, dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Que essa seja a sua convicção
e a minha convicção. Deus abençoe e até a próxima.